A planície da Mesopotâmia estendia-se sob um sol inclemente, um tapete de argila e suor entre os rios Tigre e Eufrates. O povo, outrora nômade, agora erguia seus sonhos em tijolos de barro cozido ao fogo. Eles compartilhavam uma única língua, um único verbo que fluía como um rio incontido, permitindo que pensamentos e vontades se unissem sem atrito. Ninguém gritava, tijolo, e recebia uma pedra. Ninguém pedia água, e recebia vinho. Essa unidade perfeita, porém, gerou uma ambição desmedida no coração do rei Nimrod. Ele olhou para seus iguais e, num rompante de arrogância, declarou: ergueremos uma cidade e uma torre cujo topo alcance os céus. O projeto nasceu não de devoção, mas de desafio, um dedo acusador apontado para o firmamento. Os alicerces foram traçados, profundos e largos, engolindo a terra fértil. Homens, mulheres e crianças carregavam cestas pesadas, suas vozes uníssonas entoando cânticos de trabalho. O ar, impregnado de fumaça de fornalhas e poeira, tremulava com a promessa de glória terrena. A torre começava a rasgar o horizonte, um monstro de barro contra o azul infinito. Dentro do acampamento dos trabalhadores, um homem idoso chamado Enoque observava a construção com olhos cheios de um temor ancestral. Enquanto todos viam progresso, ele enxergava um precipício. Suas mãos, calejadas por décadas de trabalho, não se juntavam para erguer a torre, mas para anotar em tabuinhas de argila fresca os símbolos que ninguém mais prestava atenção. Ele era o escriba dos sussurros, um título herdado que significava escutar o mundo para além do visível. Enoque coletava os sons do vento entre os juncos, o ruído das ferramentas de pedra, o murmúrio noturno das estrelas. Ele acreditava que antes da língua única existira uma linguagem primordial, o verbo com o qual os deuses, ou as forças da criação, haviam moldado o cosmos. Essa língua não era feita apenas de sons, mas de intenção pura, de verdade absoluta. Para ele, a torre não era uma ponte para o divino, mas uma afronta que poderia despertar algo adormecido. Seus alertas eram abafados pelo ruído ensurdecedor da construção, tratados como loucura de um velho. Mas ele persistia, sabendo que alguns segredos são perigosos demais para serem desenterrados. A torre crescia como um organismo vivo, seu corpo de barro subindo em espirais apertadas. Andares sucediam-se a andares, cada um mais estreito que o anterior, exigindo um equilíbrio sobrenatural dos construtores. Plataformas de madeira sustentavam trabalhadores, que de baixo pareciam formigas dedicadas. O rei Nimrod subia periodicamente para inspecionar, seu manto púrpura uma mancha de autoridade contra o marrom monocromático. Ele via a planície se transformar em um mapa, os rios em finos fios de prata. Seu coração inchava de orgulho, certo de que o céu estava ao alcance de sua geração. Ninguém percebia as rachaduras sutis que começavam a surgir na base, finas como fios de cabelo. Ninguém percebia que os pássaros evitavam voar próximo à estrutura, como se o ar ao seu redor fosse pesado e hostil. O vento, que antes sussurrava, agora assobiava entre os andaimes com uma nota de advertência. A pressão no topo era diferente, o ar mais rarefeito, e os homens lá de cima relatavam sonhos estranhos, visões fragmentadas. A ambição humana construía sua própria jaula, tijolo por tijolo, sem entender que algumas portas, uma vez abertas, não podem ser fechadas. Foi então que Enoque fez sua descoberta mais perturbadora. Escavando em ruínas antigas, soterradas sob a cidade em crescimento, ele encontrou uma câmara secreta. Lá, protegida por sigilos desconhecidos gravados na pedra, jazia um artefato, um prisma de cristal negro que absorvia a luz em vez de refleti-la. Ao toque, o objeto emitiu uma vibração sutil, uma frequência que ecoou dentro dos ossos do velho escriba. Ele não ouviu palavras, mas compreendeu um conceito.
contenção. Tabuinhas de argila indestrutíveis acompanhavam o prisma, gravadas com uma escrita que era pura geometria e energia. Enoque passou noites em claro, estudando os símbolos sob a luz de uma lâmpada de óleo. Aos poucos ele começou a decifrar. Aquelas tabuinhas não falavam da construção do mundo, mas de sua estruturação. A linguagem primordial, a língua dos deuses, era o código-fonte da realidade, um poder tão colossal que seus primeiros usuários, temendo o caos, decidiram desligá-la da consciência mortal. A Torre de Babel, em sua arrogante altura, estava se sintonizando com essa frequência adormecida. O primeiro incidente ocorreu no canteiro de obras principal. Um capataz, famoso por sua voz de trovão, gritou: "Mais água!" para seus homens. A palavra água, no entanto, saiu de sua boca como fogo. Os trabalhadores, confusos, olharam para ele, mas suas mãos, movidas por um instinto mais profundo do que a compreensão, buscaram os odres. Para seu horror, a água que despejaram sobre os tijolos secos não os esfriou, mas sim os incendiou em chamas azuis e silenciosas. O pânico instalou-se, contido a princípio pela lógica. Pensaram ser um fenômeno natural, um gás ou uma química estranha. Mas então, um pedreiro pediu uma régua e recebeu uma serpente viva e enrolada. Uma mulher chamou pelo filho: "Menino!" e uma criatura andrógina e de olhos vazios atendeu. A conexão entre intenção e expressão estava se rompendo. A língua única começava a se fragmentar, não em novos idiomas, mas em uma cacofonia onde as palavras perdiam seu significado fixo, tornando-se entidades traiçoeiras e voláteis. Enoque, na soleira de sua tenda, assistiu ao caos se desdobrar com um coração pesado. Ele compreendeu imediatamente. A torre estava funcionando como uma antena gigantesca, ressonando com a frequência da linguagem primordial adormecida. A mente humana, não treinada e não preparada para tal poder, não conseguia processá-lo. Em vez de comandar a realidade, como os antigos deuses talvez o tivessem feito, os construtores estavam intoxicados por ela. O prisma em suas mãos pulsava com uma luz fraca, e Enoque sentia suas próprias ideias se tornando líquidas. Ele se agarrou às tabuinhas de geometria sagrada, usando-as como uma âncora. Elas não eram um dicionário da língua, mas um manual de proteção, um guia para navegar no oceano do verbo primordial, sem ser engolido por suas correntes. Ele sabia que tinha que avisar o rei, que tinha que parar a construção, mas como fazê-lo se suas palavras poderiam se transformar em veneno ou em nada, antes mesmo de alcançarem os ouvidos reais? O caos escalou de forma exponencial e violenta. O que era confusão tornou-se medo, e o medo tornou-se ira. Um homem, ao ver seu amigo de infância se aproximar, gritou um alerta sobre um perigo iminente. O som que saiu de sua boca, porém, foi interpretado pelo amigo como uma grave afronta à sua honra. A lança que deveria ser uma defesa tornou-se uma arma de agressão. A confiança, alicerce de qualquer sociedade, evaporou-se. Maridos não reconheciam as palavras de suas esposas. Mães ouviam os gritos de seus bebês como sons de feras. A torre, outrora símbolo de unidade, tornou-se um caldeirão de desentendimentos sangrentos. Os trabalhadores se dividiram em grupos, gritando sons guturais desconexos, cada grupo atribuindo significados completamente diferentes às mesmas sílabas. A violência eclodiu não por ódio, mas por uma incompreensão fundamental. Era a anatomia de um pesadelo. A humanidade, privada de sua ferramenta mais básica de cooperação, regredia à mais primitiva e assustadora das selvas. Enoque, protegido pelo conhecimento contido nas tabuinhas geométricas, fez uma jornada solitária até os andaimes mais baixos da torre. Ele não usava mais a língua comum, mas cantarolava os símbolos de contenção que havia aprendido, um mantra silencioso que criava uma bolha de sanidade ao seu redor. Ele testemunhou cenas dantescas.
homens tentando se comunicar através de desenhos na areia que se desmanchavam, outros gesticulando freneticamente como marionetes quebradas. O som ambiente não era mais de fala, mas um rugido de 1000 vozes discordantes, um espelho do caos que reinava dentro de cada mente. O prisma em seu peito vibrava com mais intensidade, puxando-o para o coração da torre. Ele percebeu que o artefato não era um mero registro, mas uma chave. Talvez um estabilizador, ou talvez o próprio despertador daquela força adormecida. Sua missão mudou. Não era mais apenas alertar, era desativar a antena que a torre havia se tornado. Ele precisava chegar ao topo, ao ponto mais próximo da frequência primordial e usar o prisma para redefinir o sistema. A subida foi uma provação sobrenatural. Cada degrau da escada de pedra parecia existir em um espaço diferente. Enoque ouvia ecos de conversas passadas, pedaços de pensamentos futuros, tudo misturado em um caldo sensorial insuportável. Vez ou outra, uma palavra que ele pensava: luz, ar, esperança. Materializava-se por um instante como um fantasma luminoso antes de se dissolver em névoa. Ele via sombras de construtores fantasmas, repetindo eternamente seus gestos finais. A torre não era mais de barro e tijolo. Era um monumento ao próprio caos, e sua espiral levava não ao céu, mas ao vórtice da desordem primordial. Seu mantra geométrico era seu único farol. As formas perfeitas, círculos, triângulos, espirais, que ele recitava mentalmente, mantinham sua mente coesa e sua intenção clara. Ele era um ponto de ordem ascendendo rumo ao epicentro do pandemônio, carregando o peso de um segredo que poderia salvar ou condenar o que restava de no topo. Enoque encontrou o rei Nimrod. O monarca não era mais a figura imponente de antes. Ele estava ajoelhado, cercado por seus guardas, que balbuciavam idiomas irreconhecíveis entre si. Nimrod tentava gritar ordens, mas suas palavras se transformavam em pássaros de fogo que batiam asas desesperadamente antes de se apagarem em cinzas. Seus olhos, outrora cheios de ambição, agora estavam vidrados de terror e incompreensão. Ele via seu sonho desmoronar não em escombros, mas em pura insanidade acústica. Quando viu Enoque, cuja presença emanava uma estranha calma, um vislumbre de lucidez brilhou em seu rosto. Ele estendeu uma mão trêmula, não como um rei, mas como um suplicante. Enoque entendeu que Nimrod, no auge de sua arrogância, havia acidentalmente religado a humanidade a uma força que sua psique não podia suportar. A punição não era uma maldição vingativa de um deus, mas uma consequência natural, como colocar uma carga elétrica excessiva em um Enoque. Ignorou o rei e foi direto para o altar improvisado no centro do topo da torre, um local onde oferendas eram feitas aos céus que desejavam conquistar. Ele colocou o prisma de cristal negro no centro da plataforma. O objeto, em contato com o ponto de mais alta ressonância, começou a girar lentamente, flutuando alguns centímetros acima da pedra, emitindo agora uma luz que não iluminava, mas sim escurecia o ambiente ao seu redor, como se criasse um vácuo de som e escuridão. As vozes caóticas ao redor começaram a ser sugadas para este vórtice silencioso. Enoque sabia que não poderia desligar a linguagem primordial. Ela era uma parte eterna do cosmos. Mas ele poderia, usando o prisma como amplificador de sua própria vontade focada, reescrever as regras de acesso. Ele começou a cantar, não com palavras, mas com as formas geométricas das tabuinhas. Sua voz, um instrumento afinado pelo conhecimento, emitia padrões de som puro que se traduziam em luz, e uma batalha silenciosa teve início no topo da torre. De um lado, o caos vibratório da linguagem primordial, crua e não filtrada, que distorcia a realidade. Do outro, a vontade disciplinada de Enoque,
canalizada através do prisma, impondo ordem e estrutura. Ele não estava lutando contra a língua, mas contra a forma como a humanidade a percebia. As formas de luz que saíam do prisma teciam uma teia complexa em torno da torre, uma rede de contenção. O próprio ar parecia gritar, resistindo à imposição de limites. As pedras da torre tremeram, não como em um terremoto, mas como um organismo vivo sentindo dor. Enoque sentiu o peso de eras em sua mente. Sua própria compreensão da linguagem começou a se dissolver. Ele esqueceu seu nome, seu propósito, lembrando apenas dos padrões, dos símbolos, da necessidade vital de impor a barreira. Era um sacrifício de si mesmo para salvar-o lá embaixo. Na planície, um silêncio repentino caiu como um manto. A cacofonia infernal cessou. As pessoas, ensanguentadas e exaustas, olharam umas para as outras. A ira e a confusão deram lugar a um vazio assustador. Alguém tentou falar. A palavra que saiu era estranha, gutural, diferente de tudo que haviam conhecido. Outra pessoa respondeu, mas com sons completamente diferentes. A unidade havia se quebrado não em duas, mas em dezenas, centenas de fragmentos linguísticos. Eles podiam se entender pelas expressões faciais, pelos gestos, pela humanidade compartilhada que ainda brilhava em seus olhos, mas as palavras, aquela ferramenta poderosa, estava irremediavelmente fraturada. O caos da torre foi contido, mas a solução foi a diversificação. A punição foi, na verdade, a única salvação possível. A humanidade foi forçada a se dispersar, não por um decreto, mas por necessidade, cada grupo levando consigo um pedaço quebrado do todo, incapaz de se reunir para desafiar os céus. No topo da torre, a luz do prisma diminuiu até ser apenas um brilho fraco. O artefato, cumprida sua função, tornou-se opaco e inerte. Enoque jazia exausto ao seu lado, seu corpo envelhecido tendo canalizado energias além de sua compreensão. Ele olhou para o horizonte e viu os primeiros grupos se afastando, migrando para os quatro cantos da terra. Uma tristeza profunda invadiu seu coração, mas também uma centelha de esperança. A humanidade estava salva de si mesma, contida pela própria diversidade que a enfraquecia coletivamente, mas que a fortalecia como espécie ao forçar a adaptação. O rei Nimrod, agora um homem quebrado, foi levado por seus seguidores para um exílio obscuro. Sua torre, seu legado, não foi destruída por raios divinos, mas abandonada à poeira e ao vento, um monumento mudo a Íbris e ao preço do conhecimento. Enoque, com suas últimas forças, desceu da torre. Ele carregava consigo o prisma inativo e as tabuinhas sagradas. Ele se tornou o guardião do segredo, o último ser humano a ter um vislumbre consciente da língua dos deuses. Ele compreendeu que aquela força não era boa nem má, era simplesmente poder. E o poder, nas mãos de uma consciência não preparada, é uma arma de autodestruição. A confusão das línguas não foi um castigo, mas um freio de segurança evolutivo, uma quarentena imposta à psique humana até que estivesse madura o suficiente para lidar com a verdade. Enoque vagou pela terra, testemunhando o nascimento das nações, cada uma com sua língua, sua cultura, seu pedaço, quebrado da verdade. Ele via a beleza na diversidade, mas também a sombra da esse. Antes de morrer, Enoque escondeu o prisma e as tabuinhas em uma câmara secreta, em um local que nenhum mapa marcaria. Ele gravou uma última mensagem na parede de pedra, não em escrita geométrica, mas em símbolos simples que qualquer homem de qualquer língua poderia um dia tentar decifrar. A mensagem dizia: a unidade que buscais não está em uma única voz, mas na harmonia de muitas. A torre que ergueis para o céu deve ser construída dentro de vós, com a pedra da compreensão e o cimento da empatia. O segredo não é para ser desenterrado, mas para ser vivido. Ele se deitou e fechou os olhos, sua missão cumprida. O segredo da Torre de Babel repousava agora, não
como uma arma, mas como um testamento e um aviso para as eras séculos se passaram. A Torre de Babel tornou-se lenda, depois mito e finalmente uma metáfora. Os impérios surgiram e caíram, cada um tentando, à sua maneira, criar uma nova torre de unidade, através da conquista, da religião ou do comércio. A humanidade, em sua genialidade, começou a buscar novas formas de superar a barreira de Babel. Os primeiros dicionários, as gramáticas, as tentativas de uma língua universal como o Esperanto, e, finalmente, as redes de comunicação digital que cobrem o globo. Sempre persistiu uma nostalgia, um eco daquela língua única, uma sensação de que havia uma verdade mais profunda por trás do véu das línguas. Arqueólogos e linguistas sonhavam em encontrar a língua-mãe, a protolíngua de toda a humanidade, sem saber o quão perto estavam da verdade. No mundo moderno, um linguista brilhante e obcecado chamado Dr. Aris Thorne dedicou sua vida a encontrar o elo perdido. Ele não acreditava na narrativa bíblica literal, mas suspeitava de um evento cataclísmico que havia fragmentado a linguagem humana. Em suas pesquisas, ele deparou-se com fragmentos de textos antigos, mitos mesopotâmicos obscuros que falavam de um escriba dos sussurros e de um prisma da ordem. Para ele, eram alegorias. Usando supercomputadores, ele criou modelos para retroceder a evolução linguística, tentando encontrar um ponto de convergência. Seu algoritmo, inesperadamente, começou a identificar padrões recorrentes não fonéticos, mas geométricos, incorporados nas escritas mais antigas. Ele estava, sem saber, refazendo o caminho de Enoque, mas sem o contexto protetor do conhecimento. A busca do Dr. Thorne chamou a atenção de conglomerados globais e agências governamentais secretas. Eles não viam poesia ou história, viam uma arma, uma ferramenta de comunicação absoluta que poderia unificar o mundo sob um único controle, ou uma arma de desinformação total que poderia fazer nações inteiras se voltarem umas contra as outras sem um único tiro. O financiamento de sua pesquisa aumentou exponencialmente, mas com ele veio a vigilância e a pressão por resultados. Thorne, movido pela curiosidade científica e por uma dose perigosa de ambição, começou a ignorar os avisos éticos. Ele sentia que estava à beira da maior descoberta da história humana, sem perceber que estava prestes a reabrir uma porta que havia sido fechada por uma razão ruim. Uma equipe de escavação, financiada por um desses conglomerados, descobriu acidentalmente a câmara secreta de Enoque em uma remota região montanhosa. Lá estava o esqueleto do velho escriba, suas tabuinhas geométricas e o prisma negro. O prisma, inerte por milênios, foi levado para um laboratório de alta segurança. Dr. Thorne ficou fascinado pelo objeto. Análises mostravam que ele era feito de um material desconhecido, que emitia uma ressonância quântica ínfima, mas constante. Quando Thorne começou a expor o prisma a diferentes frequências sonoras, baseadas em seus modelos geométricos, o objeto respondeu. Uma luz fraca pulsou em seu interior. Eles estavam efetivamente reiniciando o estabilizador, mas sem a intenção pura de Enoque. Eles estavam tentando reverter o freio de S. Os primeiros efeitos foram sutis. No laboratório, os pesquisadores notaram que a comunicação se tornava estranhamente eficiente. Pensamentos pareciam ser compartilhados antes mesmo de serem verbalizados. Era uma sensação eufórica de conexão. Fora do laboratório, nas redondezas da instalação, pequenos incidentes começaram a ocorrer. Um casal discutiu porque um ouviu "eu te amo" como "eu te odeio". Um político deu um discurso que foi interpretado por sua própria base como um pedido de desculpas, causando um escândalo. Ecos distorcidos do evento original na planície da Mesopotâmia. A antena da torre havia sido substituída pelo prisma reativado e sua frequência de contenção estava sendo desfeita. A rede de segurança imposta por Enoque começava a Dr. Thorne,
Em seu entusiasmo cego, não conectou os pontos. Ele via apenas o progresso. Em uma demonstração crucial para seus financiadores, ele usou um amplificador de ressonância para ativar o prisma em sua capacidade máxima. Sua ideia era mostrar como uma linguagem de pensamento puro poderia ser estabelecida. O resultado foi catastrófico. Uma onda de energia silenciosa emanou do prisma, não destruindo matéria, mas sim o significado. Dentro de um raio de quilômetros, a linguagem colapsou. Palavras perderam seu valor. Leis escritas tornaram-se riscos sem sentido. Promessas e juramentos dissolveram-se no ar. A sociedade, construída sobre o alicerce da comunicação, começou a desmoronar instantaneamente. Era o segredo da Torre de Babel se repetindo, não como mito, mas como um erro científico trágico, e perre no epicentro do caos, Thorne finalmente entendeu. Ele olhou para o prisma, que agora brilhava com uma luz cegante e caótica, e lembrou-se das lendas do escriba dos sussurros. Ele não era um descobridor, era um tolo que havia desenterrado um aviso e o havia confundido com um manual de instruções. A verdadeira língua dos deuses não era para ser falada, mas para ser compreendida em silêncio, através da empatia, da arte e da experiência compartilhada. Ela era a linguagem da ação correta, da compaixão e do respeito pela complexidade do outro, coisas que transcendem as palavras. A torre que a humanidade precisava construir não era de tijolos, mas com um esforço sobre-humano. Thorne desligou o amplificador. A onda de entropia linguística parou de se expandir, mas o dano na área afetada estava feito. Ele pegou o prisma, agora quente e instável. A única maneira de restaurar a contenção era repetir o ato de Enoch, canalizar uma vontade focada para reestabelecer as barreiras. Mas ele não tinha as tabuinhas geométricas, apenas uma compreensão teórica. Usando todo o seu conhecimento, ele tentou mentalizar os padrões de ordem, de limite, de separação necessária. O prisma reagiu, mas de forma violenta, drenando sua energia vital. Thorne caiu no chão, sentindo a mesma exaustão que Enoch sentira. A rede de contenção foi parcialmente restaurada, mas a cicatriz no tecido da linguagem permaneceria por o incidente foi abafado pelo governo, classificado como um experimento de guerra psicológica com consequências inesperadas. A área afetada foi isolada. Dr. Thorne sobreviveu, mas como um homem mudado. Ele perdeu sua habilidade de falar de forma coerente, suas palavras saindo como uma colagem de idiomas antigos e modernos. Ele, porém, havia ganhado uma compreensão mais profunda. Ele passou o resto de seus dias em um instituto, escrevendo textos ininteligíveis para a maioria, mas que continham lampejos de uma verdade transcendente. Sua história serve como um novo aviso, um apêndice moderno à lenda de Babel. O segredo não foi feito para ser decifrado por máquinas ou por ambição, mas para ser realizado através da evolução. O prisma foi selado novamente, desta vez em um cofre de titânio no fundo de um bunker subterrâneo, cercado por campos eletromagnéticos que neutralizam sua ressonância. Ele repousa lá, não como um tesouro, mas como uma arma de destruição em massa adormecida. Os arquivos de Thorne foram confiscados, mas cópias vazaram para a Dark Web, alimentando as teorias de sociedades secretas e de linguistas marginais. A busca pela língua perfeita, pela comunicação absoluta, continua, mas agora com o conhecimento sombrio de que o preço da unidade total pode ser a própria sanidade. A lição de Babel é clara. Nossa força não está em sermos um, mas em aprendermos a navegar na beleza e no desafio de sermos. E assim, o segredo da Torre de Babel ecoa através do tempo. Toda vez que um tradutor consegue capturar a nuance perfeita de um poema, eles estão tocando um fragmento da unidade perdida. Toda vez que duas pessoas de culturas diferentes se entendem sem palavras, através de um sorriso ou de um gesto de ajuda, elas estão falando a verdadeira língua dos deuses.
Toda vez que a humanidade escolhe o diálogo sobre a imposição, ela está construindo uma torre interior, mais resistente e mais sublime que qualquer construção de barro. A maldição foi, na verdade, uma bênção disfarçada, uma força evolutiva que nos obrigou a desenvolver a empatia, a paciência e a criatividade para superar nossa S. A história nos convida a refletir. O que estamos construindo coletivamente hoje? São torres de arrogância, feitas de algoritmos que nos isolam em bolhas de informação, onde todos falam a mesma língua digital, mas ninguém realmente se escuta? Ou estamos construindo pontes? Pontes de tradução, de intercâmbio cultural, de escuta ativa. A tecnologia pode nos conectar, mas somente a sabedoria pode nos unir. O verdadeiro código-fonte da realidade não está em uma linguagem de poder, mas na gramática do coração, na sintaxe da compreensão mútua. Babel não é uma história sobre um passado distante, é um espelho do nosso. Se um dia a humanidade alcançar uma unidade genuína, não será porque encontramos uma palavra mágica ou um artefato perdido. Será porque finalmente aprendemos a valorizar nossa diversidade como a mais rica expressão de nossa humanidade compartilhada. A torre que alcançará os céus não será feita por mãos humanas, mas será a soma de todas as nossas vozes, diferentes, cantando em harmonia, cada uma única, todas essenciais. Nesse dia, a língua dos deuses não será falada, será vivida, e o segredo de Babel deixará de ser um mistério a ser desvendado, para se tornar uma verdade óbvia, tão clara e simples quanto o silêncio que existe entre duas pessoas que se compreendem perfe. A torre de barro desmoronou, mas sua sombra ainda se projeta sobre nós. Lembrete eterno dos limites da ambição e da profundidade infinita do espírito humano. O verbo primordial, a força criadora, ainda está lá, não em um cristal negro ou em tabuinhas antigas, mas no potencial ilimitado de cada ato de bondade, de cada ponte construída, de cada barreira derrubada pela força do entendimento. A história termina aqui, mas a sua continua. Toda vez que você se esforça para entender alguém que é diferente de você, toda vez que busca a verdade por trás das palavras, você está reescrevendo o epílogo de Babel. E quem sabe, um dia, a humanidade não olhará para trás, para a torre em ruínas, mas para frente, para um horizonte onde as muitas vozes finalmente tornam-se uma só sinfonia.